irmãos, a paz do Senhor, amém? Amém. Você está feliz? Diga glória a Deus. Glória a Deus. Então vamos aproveitar que estamos de pé, pegue a sua Bíblia. Evangelho de Marcos, capítulo 5, versículo 22, diga amém. Amém. Então chegou um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo. Vendo, prostrou-se aos pés de Jesus e pediu com insistência: minha filhinha está morrendo. Venha impor as mãos sobre ela, para que ela seja curada. Amém? Tome o seu assento, glorificando a Deus. Eu creio que Jesus vai fazer milagres aqui. Eu sei que Jesus vai fazer prodígios. Irmão Neemias, eu vim para receber. Você sair da sua casa, chegar aqui e me ouvir pregando, não quer dizer que Jesus vai te curar. Você sabia disso? O que faz acontecer algo na sua vida é quando você está buscando a presença dele com o seu glória a Deus e o seu aleluia. Você vem glorificar ele aqui nesta noite. Desde fevereiro até nos dias de hoje, Jesus, irmão, já batizou aqui no campo 101 pessoas com o Espírito Santo. E eu creio que nesta noite ele vai batizar também. Você acredita? Mas antes de tudo, eu quero trazer uma reflexão bíblica ao seu coração. Nós lemos 2 versículos interessantes que Marcos ele vai afirmar em seu livro que havia um homem em que ele precisava de milagre dentro da sua casa. Este homem aqui, que a Bíblia fala e relata diretamente que o nome dele era Jairo, não era qualquer homem. A Bíblia vai dizer que ele era um dos homens mais respeitados da sinagoga. Pensa, para a gente ser respeitado em algum lugar, irmão, não é de um dia para o outro. Tem que ser uma pessoa reconhecida naquele lugar. Então Jairo, por causa disso, ele era um dos homens mais respeitados. Só que este homem, sendo respeitado, ele tinha uma família. A Bíblia relata também que ele tinha uma filha de 12 anos, ou seja, aqui no sul, quando nós vimos uma menina desta idade, nós falamos que é moça. A gente fala, ô moça. Então ele tinha uma filha que era moça. E todos nós sabemos, e assim como você já teve o seu filho, assim como você talvez tem ele em mais ou menos esta idade, você já pode estar vendo, mesmo você esperando Jesus ir buscar a igreja, você já está pensando no futuro do seu filho. Você já está pensando que ele está estudando. Você já está pensando que daqui a um tempo ele vai ter que fazer uma faculdade, ele vai ter que trabalhar. E eu creio que Jairo e a sua esposa já estavam pensando no futuro para sua filha. Mas no meio de tudo isso, no meio de muitos projetos, entra uma vírgula nessa história. Aí Marcos vai afirmar o quê? Que agora a filha de Jairo está enferma. A Bíblia não fala o nome da enfermidade. A Bíblia apenas declara, com certeza, que esta enfermidade seria uma enfermidade para a morte, para trazer óbito à vida dela. Eu creio que antes de Jairo correr a Jesus, ele traz os médicos conforme tinham aquele tempo. Ele traz os especialistas. E eu creio que quando eles entram dentro da casa de Jairo, eles veem a forma que está agora a sua filha. Eu creio que os médicos olham para ele e falam, não tem mais nada o que fazer. Não há remédio, não há cirurgia, já é só esperar a tua filha falecer. Quando Jairo ouve isso, irmãos, eu creio que desce uma tristeza. E eu creio que eles começam a falar, e agora? O que nós vamos fazer? Os médicos, os especialistas da região dizem que não tem mais nada o que fazer, mais nada. A nossa filha, porventura, segundo os olhos humanos, vai falecer. Só que porém, esses dias atrás, eu li em algum livro, relatam que este homem chamado Jairo, ele morava praticamente em Cafarnaum. Ou seja, se ele morava em Cafarnaum, irmão, Jesus já tinha passado por lá. Ele com certeza, ele já tinha ouvido sobre a fama de Jesus. E todos nós sabemos que a fama de Jesus tinha 3 elementos. Jesus ensinava, Jesus libertava e Jesus fazia milagres. Eu creio que ele começa a se lembrar da fama do mestre. E ele começa a olhar para sua esposa dizendo, olha, o médico diz que não tem solução. Os especialistas
diz que não tem mais nada o que fazer, mas eu me lembrei daquele que pode trazer a solução para dentro da nossa casa. Eu me lembrei daquele que pode fazer o milagre da nossa filha. Quando ele se lembra, rapidamente, ele sai dentro da sua casa, ele começa a correr onde estava a multidão. Porque a multidão, irmão, que era em torno de 6.000 a 8.000 pessoas, acompanhava Jesus. Poderia saber que aonde tinha uma multidão, Jesus estava lá. Aí quando ele encontra a multidão, ele começa a romper a multidão. Você aqui, eu creio que quando ele chegar a pedir com licença, com urgência, eu preciso falar com esse Jesus de Nazaré. Eu preciso convidar ele rapidamente para ir lá na minha casa. Quando ele chega diante de Jesus, ele primeiro, eu creio que ele se apresenta. E quando ele se apresenta, ele fala: Mestre Jesus de Nazaré, eu sou um dos homens mais respeitados da sinagoga, e eu vim aqui pedir a tua ajuda, que tu entre dentro da minha casa e sare a minha filha. Uma coisa que chama a atenção é que quando o mestre ouve as palavras de Jairo, ele não fala para ele: vamos lá correndo rápido. Jesus não fala isso. Jesus, irmãos, ainda ele está caminhando, ele continua caminhando. A Bíblia não é lá porque ele falou, mas eu creio que ele poderia olhar para ele e falar: olha, Jairo, já nós vamos chegar lá, ela vai sarar e ela vai viver. E eu comecei a analisar que nos dias que nós vivemos hoje, muitas vezes isso acontece. Quantas vezes nós vimos alguém entrar dentro da igreja e num culto, apenas em um culto, ela recebe o milagre na hora? Quantas vezes nós vimos pessoas que vêm culto após dia e ainda ela não recebe o milagre na sua vida? Quantas vezes nós vimos um crente que busca o batismo com o Espírito Santo e às vezes demora meses para Jesus batizar ela com o Espírito Santo? É hoje que tu vais ser curado, é hoje que tu vais ser liberto, é hoje que tu vais ser batizado. E eu creio que neste domingo tem gente que fala: até hoje eu não recebi nada, até hoje eu nunca tive uma experiência de milagre. Jesus está dizendo: a experiência vai acontecer hoje na tua vida, é hoje que tu sai curado. A principal coisa que está em cima de todas as coisas é você crer que vai acontecer. Você tem analisado que quando a gente faz aqui uma cruzada, a gente bota cruzada de milagre, de cura e milagre. Mas a primeira coisa é fé. Porque sem fé não há cura. Sem fé não há milagre. Sem fé não há batismo com o Espírito Santo. Sem fé não há salvação de almas, irmãos. Você está entendendo o que eu estou dizendo aqui? É a fé, é a convicção que está na sua vida. Hoje eu vou lá, Jesus vai me abençoar, amém. Eu glorifico a Deus porque esta fé está na sua vida. Mas tem uma fé que me chama mais atenção. É quando as pessoas saem: Jesus, eu vou lá te adorar, e as demais coisas serão acrescentadas na minha vida. Esta é uma das maiores fés que chamam a presença de Jesus sobre nós. E deixa eu contar algo aqui para você. Deixa que eu vou lhe dizer aqui algo. Nós passamos talvez pelo tempo aonde tem muita gente que fala que tem fé, mas não tem fé no fundo do seu coração. Se eu perguntar aqui quem tem fé, todo mundo vai falar: eu tenho fé. Mas a fé verdadeira não está aqui, tenho fé. A fé verdadeira está aqui no coração. Eu olho para a sua boca, eu olho pela forma que tu fala. Tu pode até me surpreender, eu tenho fé. Mas Jesus, quando olha por coração, aí ele vai ver se você acredita ou se não acredita. Por isso que eu sempre falo: você pode falar que tem fé, mas a verdadeira fé está no teu coração, em Cristo Jesus de Nazaré. Essa é
pessoa que tem a fé, ela não reage, tá bom? Aqui Jairo, ele reagiu correndo atrás de Jesus Cristo. Só que eu, porém, Jesus, mesmo a Bíblia não falando nada desta menina, a Bíblia não fala nome, a Bíblia não fala depois de quanto tempo que ela morreu, a Bíblia não fala nada disso. A Bíblia só fala que Jesus entrou na casa, mandou ela acordar e ela acordou e ponto final. Só que Jesus não curou esta mulher, esta menina em vão, irmão. Jesus não curou. Jesus com certeza tinha um propósito na vida dela. Ou seja, aqui Jesus acrescentou os dias dela, sim ou não? Jesus acrescentou. Quando Jesus chegou em Naim e se deparou com o filho de uma viúva, Jesus chegou, que aquele tempo chamava de esquife, e falou: menino, levanta-te. Jesus, ou seja, Jesus acrescentou os dias do menino também. Ou seja, que esse menino e esta menina, eles tinham um propósito com Deus. Sabe por que Jesus te cura? Sabe por que Jesus ainda livra você? E Jesus não te cura para bonito, irmão. Jesus não te cura apenas para testemunho, viu? Jesus te cura e Jesus opera na sua vida, batiza com o Espírito Santo, é porque Ele tem um compromisso e um ministério na vida de cada um. Isso eu aprendi. Por isso que ainda Deus, Ele dá livramento, irmãos. Por isso que ainda Jesus fala conosco. Quando eu falo aqui que Jesus, quando cura alguém, é porque Ele tem uma promessa. Há um tempo atrás, eu estava pregando lá no distritinho de Barra Velha, de Balneário Encanto, Santa Catarina. A igreja era mais ou menos assim. E aquele dia tinha passado muito tarde o microfone, tá? E havia um irmão mais alto do que eu, tá bom? Ele era porteiro da igreja. E eu falei: irmão, hoje não tem como orar um por um, é domingo. Vou fazer uma oração geral e Jesus vai de encontro com você. E no momento da oração, aquele homem foi tocado, irmãos. Quando ele foi tocado, eu vi Jesus operando, ele visível. Só que eu sentia que este lado, o lado do coração pulava assim, ó. Desta forma assim. E eu olhei para o pastor da igreja e falei: pastor, Jesus está fazendo milagre visível na vida daquele homem. Aí o pastor olha para mim: ele é meu filho. E ele precisa de um milagre na vida dele hoje. Não perguntei por quê, porque eu estava orando pelo povo ainda. Daqui a pouco passou um minuto, a casa irmã que estava tudo sendo operada por Jesus. Jesus começou a renovar a igreja. E aquele homem se levantou. E ele começou a falar: eu preciso testificar o que Jesus fez na minha vida. E eu comecei: bom, se um vai testificar, os outros vão começar a testemunhar também. O microfone começou a passar. Quando chegou nele para passar para o outro lado, ele falou: irmãos, eu fui curado e eu tive a visão da cura. Aí todo mundo começou a se olhar. O que significa isso? É difícil. Alguém, ainda mais no dia que nós viemos falar: fui curado e tive a visão da cura. E eu perguntei: vocês querem ouvir? O horário já passou. Aí quando ele disse: nós queremos ouvir. Nós queremos ouvir para acrescentar a nossa fé. Quando ele pegou o microfone e falou: irmãos, quando eu fui tocado, eu senti como fosse uma anestesia geral no meu corpo. Só que eu pensei, pensamento humano, é que quando eu fosse tocar nas minhas costas, eu sentia minhas costas bater no chão. Ele disse: quando foi tocado, ele sentiu como fosse cair-se em cima de uma almofada gigante, confortável. Diz que não tem uma cama mais confortável que aquela almofada, segundo o que ele relata. E ele disse que quando foi abrir os olhos, ele disse que havia o teto da igreja. Jesus não abriu os olhos carnais dele. Jesus abriu os olhos espirituais daquele homem. Quando ele abriu o olho, segundo o que ele relata até hoje, ele viu 3 seres de branco na frente dele. E esses 3 seres de branco, isso aqui foi com rapidez. O primeiro ser de branco chegou e tinha um bisturi de ouro. Testemunho dele. Tinha um bisturi que abriu o peito dele e puxou. Cada peito para um lado. Puxou. Ele viu o coração dele. Ele disse que quando olhou o coração dele, umas partes estavam pretas.
estavam verdes, estavam amarelos. O coração estava enfermo. Ele diz que mesmo sendo uma visão que Deus deu para ele, ele sentia como fosse um cheiro terrível do coração dele. O segundo veio, arrancou as veias. O terceiro veio e tirou o coração. Ele diz que aquilo em questão de segundos, aquele que tirou o coração sujo, enfermo, com cheiro ruim, em poucos segundos trouxe um coração novinho em folha. Conectou, irmão, no mesmo local. Diz que nunca viu até hoje um coração tão lindo como aqueles, vermelhinho. Diz que aquele que tirou as veias conectou, irmãos, as veias de novo. E o coração dele começou na visão. Ele diz que na visão respirou. Ele falou: desde os meus 6 anos eu não consigo respirar desta forma que eu estou respirando. Aquele que tinha brilho com bisturi só encostou, irmão, passou a mão. E ele olhou e falou: engraçado, se é a medicina que faz o milagre, fica as marcas do ponto. Mas aqui, como foi Jesus, não ficou marca nenhuma para a glória dele. E sabe o que ele fala? Até hoje, aonde quando eu encontro ele fala: irmão, até hoje, todo aquele problema que eu tinha no meu coração, aquele sopro que eu tinha no meu coração, nunca mais, e eu estou trabalhando perfeitamente para a glória de Deus. Você acredita? Levante a sua mão aí e adore a Deus. Deus, Ele opera da forma que Ele quer, do jeito que Ele quer e acabou. Esse negócio, escute bem, nós estamos aqui numa cruzada para isso. Esse negócio que Jesus opera só de uma forma é mentira, irmão. Jesus, ele opera da forma que quer e acabou. Deus é Deus e acabou. Por isso que muita gente às vezes não é abençoada, porque quer que Jesus opere apenas do jeito dele. Ah, Jesus, se for assim eu quero, senão não. Por isso que tem gente que anda, irmão, a vida toda enferma, a vida toda precisando de uma libertação. E por causa disso, pela falta de liberdade a Deus, o milagre não acontece. Por isso que eu vim profetizar na tua vida neste domingo para te dizer: se você der liberdade hoje, se você crê no poder de Deus hoje, o impossível vai acontecer na tua vida. A glória de Deus vai se manifestar na tua vida. Você meu crente, então levante a sua mão aí e adore a Deus aqui nesta noite. E deixa eu contar com você, para você entender que tudo tem um tempo determinado. Ontem nós estávamos lá no peixeiro lá, né? E eu contei lá que esses dias eu fui pregar no sítio chamado Rio dos Índios. E eu creio, a irmã, aquela irmã já veio pregar aqui ou não? A missionária Letinha, irmãos. Ela já veio pregar aqui algumas vezes. E ela me convidou para pregar aqui numa igreja lá em Rio dos Índios. E ela, eu sei que no dia da vigília, numa sexta-feira, falou: irmão, eu preciso de um milagre de Jesus. Falei amém. Não perguntei nada, estava correndo. E ela foi a segunda que veio para frente para ser curada. E ela, eu não perguntei nada para ela, só vamos orar que hoje eu vou passar, porque tinha mais de 40 pessoas na frente para orar, irmãos. Orei, e eu só vi que ela falou: já sinto a diferença. Amém. Eu falei amém. Irmãos, no outro dia ela foi na sede dessa cidade e ela falou: irmão, quero testificar o que o milagre que Jesus fez na minha vida. Não sabia de nada, não sabia nem qual era a enfermidade, só orei para você ver que quando Deus faz, quando Ele quer fazer, Ele faz e acabou. Quando ela falou assim: irmão, desde os meus 7 anos, com 7 anos eu sofri um acidente. E por causa daquele acidente eu fiquei com uma paleta fora do lugar. Tanto para quem talvez quem conhece ela, que já viu ela sempre andava com uma blusinha com um casaquinho em cima. Porque ela disse que sempre tinha um ombro maior do que o outro. Ela disse que ela falava: eu sou gorda. Ela falava. Jesus aquele dia veio na vida dela. Quando ela chegou em casa para trocar roupa, irmão, os ombros tinham corrigido. A paleta tinha voltado para o lugar, irmão. E ela disse que agora anda à vontade por aí.
Não precisa botar casaco por cima da blusa, porque Jesus fez um milagre na vida dela. Mas você, depois de 43 anos, o milagre aconteceu na vida dela. Por isso que eu falo, tudo tem um tempo determinado para a nossa vida. Se Deus prometeu, vai acontecer. Se Deus falou que vai te batizar, Ele vai te batizar. Se Deus falou que vai libertar a tua família, Ele vai te libertar. Você acredita nessa noite? Então bote a mão no seu coração e fale assim: Jesus, vai forte, Jesus. É nesta noite que eu creio que o milagre vai acontecer na minha vida. Perdoa os meus pecados para eu ser abençoado. E aonde tiver uma incredulidade, nós profetizamos a fé no nome de Jesus. Eu vou ser curada, eu vou ser liberta, eu vou ser batizado nesta noite. Diga glória a Deus. Diga glória a Deus. Você está vamos começar a orar neste momento. Diga amém. Lembrando, a hora para nós orar por você é do culto, tá, irmãos? Eu sei que quem já está nos demais cultos já sabe. Às vezes tem gente que nunca está. Mas eu vou falar, eu oro por você no culto. No culto, é agora. Quando eu entregar o microfone, eu não oro por ninguém, a não ser uma criança de colo. Você entendeu? Diga glórias a Deus. Eu vou falar porque tem muita gente que eu vejo que começa a olhar para o lado. Por que o irmão não olha? Porque tem muita gente, às vezes, que é tímida. Deus não conta com os tímidos. A Bíblia fala que os tímidos não entrarão no reino dos céus. Uma pessoa que é tímida, se ela fica naquela vidinha, irmãos, ela nunca é curada, ela não é liberta. Jesus não batiza ninguém tímido. E com certeza, ela não consegue botar também a timidez de lado para aceitar Jesus como único e suficiente Salvador. Você entendeu? Por isso que eu sei lá, se você é tímido, ore agora. Bote a timidez de lado e vem para frente para receber aquilo que vem de Jesus. Você entendeu? Diga amém. Todo mundo aqui, escute bem, eu vou começar a chamar. Todo mundo aqui que sofre com qualquer tipo de problema nos ossos, qualquer, braço, ombro, joelho, pé, coluna, nervo ciático, quadril, enfim, diga glórias a Deus. Quando eu chamar, você que sofre de osso, venha na frente. Segundo, quem sofre de problema no fígado, quem sofre de problema no pulmão, quem sofre de problema nos rins, pedra na vesícula, problema na tireoide, diga glória a Deus. Quem sofre de enxaqueca, carne esponjosa, diga amém. Se tem alguma irmã aqui nesta noite que o seu sonho é gerar uma criança no seu ventre e você não pode, porque você tem uma enfermidade, você vai passar aqui na frente e Jesus vai fazer um milagre na tua vida. Quem sofre de problema no coração ou tem alguma veia entupida também, diga aleluia, diga glória a Deus. Quem tem, escute bem, quem tem dores no corpo, você tem muitas dores, você, por acaso, você fez o exame, e no exame não constatou nada que você tem, mas você sente dores. Você vai passar aqui na frente, que Jesus vai te libertar aqui nesta noite também. Você diga amém? Todo mundo que tem no mínimo uma enfermidade dessas que eu citei, vai levantando e vai vir na frente, tudo uma tacada, vem correndo rapidamente. Eu vou pedir para uma equipe de irmãs e irmãos aí que não vão passar à frente, que já se posicione aqui para ajudar, auxiliar, tá? Ficar atrás das pessoas. Bem-vindo. Pelo apoio. Os irmãos vão vir. Esse passo dele é para pegar convicção, tá? Ele vai ter medo, mas é normal. Vai andando agora, vai andando. Glória a Deus. Já tô melhor do que eu, vai, volta, já tem embora. Vai, meu querido. É, você levante a mão ali no olho, filho.
chegar para cá sem a muleta, vai chegar em casa, vai guardar a muleta onde você não consegue mais. Porque o diabo, ele tenta botar dúvida. Não deixe que a dúvida entre, tá? Amém? Tome posse em nome de Jesus Cristo. Amém?